Seja muito bem-vindo a mais um Prova Final, programa que é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, no qual discorreremos brevemente sobre um tema de relevo no mundo jurídico e com grande aplicação nos concursos públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil enviam as suas perguntas para que possamos solucionarmos juntos no nosso estúdio e tirar as principais dúvidas dos nossos alunos. No terceiro e último bloco, o X da questão, no qual solucionaremos juntos 2 questões que foram objeto de concursos públicos recentes. O tema de hoje refere-se à condição, termo e encargo. 3 fatores que mexem na eficácia do negócio jurídico, na sua produção normal de efeitos concretos no dia a dia do cidadão, daquele que pratica um negócio jurídico. Sobre esses 3 institutos, sobre a eficácia do negócio jurídico, como eles podem alterar um negócio normalmente celebrado pelas partes, nós discorreremos no tema do dia. Conto com você. Condição, termo e encargo. 3 institutos que alteram a eficácia normal de um negócio jurídico. É sobre este assunto que nós conversaremos no nosso tema do dia. Um negócio jurídico normalmente praticado, um contrato, por exemplo, um testamento, por exemplo, produz seus regulares efeitos. E essa produção de efeitos é o que há de mais importante na prática do cidadão. Porque é pela produção de efeitos concretos que a vida da pessoa se altera a partir da celebração de um contrato, por exemplo. Quando falamos de eficácia do contrato de doação, por exemplo, o efeito, a eficácia deste contrato é que o donatário torna-se proprietário do bem que foi doado. Quando falamos da eficácia do contrato de compra e venda, 2 grandes efeitos se apresentam na prática, no bolso do cidadão. Um deles tem que pagar e o outro receberá o bem que foi adquirido. Esses são os efeitos, essa é a eficácia natural de um contrato, de um negócio jurídico. E é isso que nós discorreremos hoje. O normal, o natural, é que o negócio jurídico produz os efeitos de maneira imediata e indeterminada. Assim, por exemplo, num contrato de doação, se eu lhe dou um presente, você torna-se proprietário deste bem imediatamente e continuará proprietário do bem de forma indeterminada. Se eu lhe vendo a minha casa, você me paga o preço e eu lhe transmito a propriedade da casa. Eu ficarei com o dinheiro e você com a casa. De forma que a eficácia de um negócio jurídico significa o que de concreto resultou da prática daquele negócio jurídico. Pontes de Miranda trouxe para o Brasil a importante teoria que ganhou até o nome dele posteriormente, chamada de teoria ponteana, pela qual ele mostrava que o negócio jurídico passa pelo plano da existência, na sequência pela validade, e depois passa ao plano da eficácia, surtindo seus regulares, concretos e práticos efeitos na vida do cidadão que praticou aquele negócio jurídico. A ciência do direito percebeu que era salutar, era vantajoso, era economicamente viável e sem prejuízo a terceiros, que a eficácia
eficácia de um negócio jurídico, a produção dos efeitos concretos de um negócio jurídico, pudesse ser de alguma forma manipulada pelas partes contratantes. E isso resultaria em vantagem para ambas as partes. Vários negócios jurídicos só são celebrados, só saem do papel, porque as partes, de alguma maneira, mexeram, manipularam com a eficácia natural de um negócio jurídico. As três maneiras de mexer na eficácia de um negócio jurídico são a condição, o termo e o encargo. Não à toa, eles são tratados de maneira conjunta pelo nosso Código Civil, no plano da eficácia do negócio jurídico. Num contrato normal, vamos tomar como exemplo prestação de serviços advocatícios. Um efeito principal, um dos efeitos principais, é a prestação do serviço. O advogado, com o seu conhecimento jurídico, presta um serviço ao seu cliente. Por outro lado, um efeito que decorre deste contrato é o pagamento de honorários. De modo que o normal seria que o advogado trabalhasse e a outra parte o pagasse mensalmente, ou o pagasse por etapas do serviço. Portanto, a produção de efeitos é automática, imediata e segue junto com o contrato que está sendo cumprido. Porém, tornou-se praxe no mundo da advocacia convencionar com o cliente que o advogado só receberá os seus honorários caso vença a demanda na qual está trabalhando. Ou seja, o efeito decorrente do contrato, que é o pagamento, um efeito bastante importante que é o pagamento, este efeito só virá à tona, ele só passará a ter plena eficácia na prática, caso ocorra um evento futuro e incerto. Ou seja, o advogado vença a demanda. Portanto, o pagamento, que é um efeito do negócio jurídico em questão, ele fica suspenso. A eficácia do pagamento dos honorários está suspensa, até que ocorra o evento futuro incerto. Por conta disso, dá-se a este evento futuro incerto o nome condição suspensiva. Os efeitos ficam suspensos até que ocorra um evento futuro e incerto. Por outro lado, poderíamos convencionar um contrato também de prestação de serviços advocatícios, no qual os efeitos normais são produzidos desde já, mas esses efeitos se resolverão. Os efeitos irão morrer caso ocorra um evento futuro e incerto. Por exemplo, imagine uma grande empresa que contrata um escritório de advocacia para serviços de consultoria jurídica. E convenciona-se que, quando da fusão desta empresa com a empresa X, aquele contrato se resolverá automaticamente. Repare que as partes combinaram um contrato com produção normal de efeitos até que ocorra um evento futuro e incerto. Quando este evento futuro e incerto ocorrer, os efeitos deste contrato se resolvem. Portanto, estamos diante de um contrato com uma condição resolutiva expressa. Está expressamente combinado isso no contrato. Podemos imaginar outros exemplos. Uma doação para um filho, desde que ele seja aprovado no vestibular. É um contrato de doação, mas o principal efeito dele, que é o filho tornar-se dono do veículo, somente ocorrerá caso ocorra um evento futuro e incerto, que é ele ser aprovado no vestibular. Temos, portanto, uma condição suspensiva.
uma condição que suspende a eficácia de um negócio jurídico. Aliás, suspende o principal efeito do negócio jurídico, que é a transmissão da propriedade. Outro exemplo de condição resolutiva. Recentemente, um famoso treinador de futebol assinou um contrato com um clube, também muito grande, e inseriu uma cláusula segundo a qual, se ele fosse convidado a treinar a seleção brasileira de futebol e aceitasse o convite, o contrato dele com o clube se resolveria automaticamente sem pagamento de multa. Ou seja, estipulou-se uma condição resolutiva. Porque um evento futuro e incerto poderia resolver automaticamente o contrato entre as partes. Portanto, aquela produção natural de efeitos do contrato, um trabalha e o outro paga, iria cessar automaticamente com a ocorrência daquele evento futuro e incerto, que no caso era justamente ele ser convocado ou convidado a trabalhar na seleção brasileira de futebol. Outro exemplo, portanto, de condição resolutiva. Vale destacar que o direito gostou tanto da ideia de condição resolutiva que resolveu inseri-la em dois institutos importantíssimos. Primeiro, nos contratos em geral, quando se estipulou a cláusula resolutiva tácita. O que significa a cláusula resolutiva tácita ou condição resolutiva tácita? Significa, basicamente, que todo contrato bilateral, ou seja, aquele que tem obrigação para ambas as partes, todo contrato bilateral tem inserido nele uma condição resolutiva que a lei inseriu, uma condição resolutiva tácita. Significa, se ocorrer um evento futuro e incerto, aquele contrato pode ser considerado como resolvido. E o evento futuro, certo? Simplesmente é o não cumprimento das obrigações por uma das partes. Temos aí, portanto, a cláusula ou condição resolutiva tácita, inserida no bojo do nosso Código Civil. Todo contrato bilateral tem uma condição resolutiva tácita, como grande regra geral, é assim que funciona. Você não cumpre com a sua, eu posso considerar o contrato desfeito. Mas a lei usou essa noção de condição resolutiva no direito real de propriedade, por exemplo. A lei inseriu uma condição resolutiva no direito real de propriedade, estabelecendo, portanto, a propriedade resolúvel. Não é mais o contrato apenas que é resolúvel agora em alguns casos. O direito real de propriedade pode se resolver, pode se extinguir com a ocorrência de um evento futuro e incerto. Um ótimo exemplo está na alienação fiduciária. O banco torna-se proprietário resolúvel do bem do devedor, que era do devedor, o banco torna-se proprietário daquele bem desde já, desde o momento do empréstimo. Mas esta propriedade, que é do banco, já é do banco, ela pode se resolver, se extinguir, portanto, com a ocorrência de um evento futuro e incerto, a saber, o pagamento da dívida. Neste caso, a propriedade se resolve automaticamente em favor do devedor, que pagou a sua dívida e que, portanto, não é mais devedor. Agora ele voltou a ser proprietário do bem que havia transferido, alienado fiduciariamente para o banco. Aplicações, portanto, da condição resolutiva no direito real de propriedade. Houve um exemplo de condição resolutiva no município de São Paulo que ficou muito famoso. A Fundação Rockefeller doou para o estado de São Paulo uma faculdade de medicina, que fica próximo da Avenida Paulista.
só que inseriu uma condição resolutiva. A Fundação Rockefeller, de Nova York, colocou no contrato que aquela doação se resolveria automaticamente na hipótese caso o Estado de São Paulo não construísse um hospital ao lado da Faculdade de Medicina num prazo de 5 anos. O hospital foi construído e aquela condição resolutiva não ocorreu. Portanto, a faculdade continuou com o Estado de São Paulo, com quem está até hoje. Por curiosidade, o hospital que foi construído chama-se Hospital das Clínicas e é o maior hospital da América Latina. A outra maneira de alterar a eficácia normal de um negócio jurídico é o termo. E o termo, ele pode ser inicial ou final. O termo inicial assemelha-se à condição suspensiva. Porque enquanto o evento futuro e certo, no termo temos o evento sempre certo, enquanto este termo inicial, este evento futuro e certo não acontecer, o contrato não produz seus regulares efeitos. Podemos imaginar, por exemplo, sujeito que doa uma casa para a filha, mas insere uma cláusula no contrato de doação, segundo a qual ela só se tornará proprietária da casa após o dia 2 de janeiro. Pronto, inseriu-se um termo inicial para a produção de efeitos daquele negócio jurídico. Ou também um contrato de trabalho, no qual as partes digam que o contrato começará a produção de efeitos a partir do mês que vem. Portanto, o negócio, apesar de existente, apesar de válido, só produzirá sua eficácia natural após a chegada daquele dia combinado, daquele evento futuro e certo. Por outro lado, temos o termo final, que se assemelha à condição resolutiva, com a diferença de que o termo final também trata-se de um evento futuro e certo. Por exemplo, quando eu empresto um carro para um amigo, é importante colocar um termo final. Qual é o dia no qual cessarão os efeitos daquele contrato de comodato? Inserimos um termo final. A partir daquela data, o comodato se extingue, se resolvem os seus efeitos concretos e a partir daquela data, a pessoa tem que devolver o bem que foi emprestado. O termo final, ele tem muita serventia, ele é muito útil, especialmente nos contratos de mandato. Porque, outorgado o mandato, transferido poderes ao mandatário, é importante que se insira um termo final. Ou seja, um período até o qual o mandatário possui poderes para representar o mandante. Isso é importante porque traz muita segurança ao mandante, porque ele sabe que daquele dia em diante o mandatário não tem mais poderes para celebrar negócios em seu nome. Isso é importante porque o terceiro que vai negociar com o mandatário, mas em nome do mandante, aquele terceiro ele tem que pedir a procuração para analisar a segurança do negócio. E quando o terceiro pede o mandato, pede a procuração, que é o instrumento do mandato, ele pode constatar ali facilmente qual é o termo final, até quando aquele mandatário tinha poderes para negociar em nome do mandante. Termo final, portanto, evento futuro e certo, que resolve, que extingue a produção de efeitos de um negócio jurídico. Por último, temos o encargo. E quanto ao encargo, é muito importante deixar claro. O encargo é um ônus que se impõe a uma liberalidade. Então, eu dou a minha fazenda com o encargo de você construir uma creche para os funcionários. Ou dou a minha casa com o encargo de você cuidar da minha cadelinha. Ou seja, o encargo é uma tarefa, um ônus, que o donatário tem que se desincumbir.
É um ônus, uma tarefa que o donatário tem que cumprir em virtude de uma doação recebida. Esse é o encargo. O detalhe importante do encargo é que o mero descumprimento do encargo não extingue automaticamente, não resolve automaticamente os efeitos do contrato principal ao qual ele foi aposto. Explico melhor. Dou a minha fazenda com o encargo de você construir ali uma creche. Esse encargo, essa tarefa que inserimos neste contrato de doação, caso não seja cumprido, ele não extinguirá o contrato de doação da fazenda. Não resolverá o contrato de doação da fazenda. O encargo não tem a mesma força que a condição resolutiva e que o termo final. O encargo descumprido por si só não extingue o contrato principal. Caberá ao doador que inseriu o encargo na doação, querendo promover uma ação de revogação, de doação, por inexecução do encargo. Ação de revogação, de doação, por inexecução do encargo. E só ao final desta é que ele se tornará novamente proprietário da fazenda que foi doada e cujo encargo foi descumprido. Repare então que, a rigor, no rigor da técnica, o encargo não estaria no plano da eficácia, na teoria de Pontes de Miranda. Por quê? Porque o seu descumprimento por si só não extingue os efeitos do contrato principal no qual ele foi aposto. Ao contrário da condição resolutiva, por exemplo, que a mera ocorrência do evento futuro e incerto, juridicamente já é suficiente para resolver o contrato. Também, a mera chegada do termo final, por si só, já é suficiente para resolver a eficácia do negócio jurídico. Condição e termo, sem dúvida, são institutos que alteram por si só e automaticamente o plano da eficácia do negócio jurídico. Ao passo que o encargo, não, por si só não tem esta força, não tem este poder. Esses três institutos são importantíssimos e guardam grandes reflexos no cotidiano, na prática da celebração dos contratos e também nos concursos públicos em geral, eles têm grande incidência. É natural que algumas dúvidas surjam com o passar do estudo da condição do termo e do encargo, e algumas dessas perguntas serão respondidas no nosso próximo bloco, o Pergunte ao Professor. Eu te espero lá. Vamos então ao nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Um momento importante de nosso programa, no qual alunos de todo o Brasil mandam suas dúvidas, que comumente são dúvidas de vários de vocês, para que possamos responder aqui nos nossos estúdios, esclarecendo muitas pessoas. Vamos então à nossa primeira pergunta. O que significa uma condição puramente potestativa? Ela é permitida em algum caso? Maria Helena, excelente pergunta, um abraço aos amigos de Belo Horizonte. Uma condição, ela é puramente potestativa quando a ocorrência deste evento futuro e incerto fica ao puro arbítrio de uma das partes. Ou seja, um sujeito estabelece uma condição, que é um evento futuro e incerto, mas a ocorrência, a superveniência dele, acontecer na prática este evento futuro e incerto, fica ao puro arbítrio, à pura decisão de uma das partes. Ou seja, a ocorrência fica na mão de uma das partes. Ela tem um grande poder, por isso puramente potestativa. A condição puramente potestativa não é aceita como regra geral pelo ordenamento civilista. O artigo 122 do Código Civil ele proíbe as condições
puramente potestativas, e ele mesmo explica que condição puramente potestativa é a que fica ao puro arbítrio de uma das partes. Porém, o próprio Código Civil, que estabeleceu esta regra geral no artigo 122 do Código, não à toa na chamada parte geral do Código Civil, este mesmo Código estabeleceu lá na parte especial uma condição puramente potestativa. Pois é, lá na compra e venda, nas chamadas cláusulas acessórias à compra e venda, o Código estabeleceu a venda a contento. O que significa venda a contento? Esta venda, esta cláusula especial, faz com que uma compra e venda só produza os seus regulares efeitos de contrato de compra e venda, ou seja, um com o direito ao preço, o outro com o direito à coisa comprada, caso o possível comprador demonstre que gostou do produto que lhe foi oferecido. Ou seja, demonstre que ele se contentou, que ele gostou daquele produto, daquele objeto que lhe está sendo vendido. Essa é a venda a contento. Por exemplo, um exemplo simples, quando lhe servem o vinho à mesa e você experimenta e demonstra que apreciou, que gostou daquele vinho. Esse contento, essa demonstração de que você gostou, é que faz com que aquela compra e venda surta seus regulares efeitos. A venda a contento, está no artigo 509 do Código Civil, não deixa de ser uma condição puramente potestativa. Porque gostar ou não do produto fica ao puro arbítrio de uma das partes, no caso, o comprador. E mesmo assim, esta cláusula especial, chamada venda a contento, tem previsão expressa na lei no artigo 509. E, portanto, é uma condição puramente potestativa admitida pela lei, excepcionando, portanto, a regra geral do 122, que estabelece uma vedação genérica das condições puramente potestativas. Portanto, resumindo a resposta, a condição puramente potestativa, ela é proibida como regra. Mas o próprio Código estabelece uma previsão específica no 509, no qual admite uma condição puramente potestativa. Podemos dizer que em outros casos, não mencionados na lei, a condição puramente potestativa realmente continua sendo proibida e nula de pleno direito. Vamos para a segunda pergunta. Por que alguém doa com encargo se o seu descumprimento não retira a eficácia do negócio? Marcos, essa é uma pergunta que todo aluno faz quando trato do encargo na sala de aula. O sujeito doa uma casa com o encargo da filha cuidar do cachorro. O pai doa uma fazenda para o filho com o encargo do filho construir uma creche. Ou seja, uma doação com encargo. Lembrando que o encargo sempre ele se impõe a uma liberalidade. Por que alguém estabelece um encargo? Já que o seu descumprimento, o não cumprimento daquela tarefa, não altera a eficácia do negócio jurídico? Qual é a vantagem de fazer uma doação com encargo? Se o menino não cumprir o encargo, ele continua dono da fazenda. Bom, basicamente, há duas respostas a essa pergunta. A primeira delas, Marcos, é que nem sempre a pessoa que doa quer que o donatário perca a coisa automaticamente com o descumprimento do encargo. Em outras palavras, poderíamos nos expressar no seguinte sentido: o sujeito quer o cumprimento do encargo, mas não a ponto do donatário perder a coisa caso não cumpra o encargo. Ou seja, ele quer aquele cumprimento, ele quer a creche na fazenda, mas não a ponto do filho perder a fazenda caso não construa a creche. Então, o encargo é uma maneira de inserir uma tarefa, inserir um ônus ao donatário, mas sem a grave ameaça de automaticamente retirar o bem doado do donatário.
Uma segunda resposta, também possível para a sua pergunta, é a de que, a rigor, o encargo realmente, por si só, ele não resolve os efeitos do contrato principal ao qual ele foi aposto. Porém, o doador, aquele que transmitiu o bem com o encargo, ele tem ainda a possibilidade, a prerrogativa de entrar com uma ação de revogação de doação por inexecução do encargo. Então, não é verdade que o doador fica sem qualquer instrumento nas mãos. Ele tem a ação de revogação que ele pode ajuizar caso ele queira receber a coisa doada de volta mediante o descumprimento do encargo. Então as pessoas escolhem o encargo, primeiro porque tem um instrumento, que é esta ação. E segundo, porque não querem automaticamente colocar o donatário praticamente como refém daquele encargo, daquela tarefa que foi desincumbida. É por isso que ainda hoje algumas pessoas, especialmente em relação pai e filho, escolhem esse instrumento que chama-se encargo para aí manipular os efeitos normais de um negócio jurídico. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a consequência de se estabelecer uma condição impossível? Lucas, a condição impossível é aquela cuja ocorrência daquele evento futuro e incerto, ela absolutamente foge das possibilidades humanas e naturais que conhecemos. Então, os exemplos também são exemplos absurdos. Como, por exemplo, eu estabelecer que eu te dou uma fazenda caso você construa um prédio de 20 andares em 5 dias. Condição impossível. Algo que não pode ocorrer na prática da nossa civilização, no nosso estágio evolutivo. De modo que, quando se estabelece uma condição que é impossível de acontecer, a grande diferenciação que o aluno deve fazer é se essa condição é suspensiva ou se essa condição é resolutiva. Vamos explicar melhor. Imagine que você celebrou um contrato de doação e disse que esse contrato só surtiria efeitos se um dia o homem chegasse até a Lua andando em 2 horas. Você estabeleceu uma condição impossível. Estabeleceu algo que não pode ser alcançado no nosso estágio evolutivo, obviamente. De modo, então, que a lei olha com péssimos olhos para esse tipo de cláusula. E pense da seguinte maneira: eu não posso deixar um contrato que existe e que é válido, esperando para que o impossível aconteça e só então se produzam efeitos. Veja, quando a condição impossível está aposta sobre a tipicidade de condição suspensiva, quando a condição impossível é suspensiva, o negócio inteiro é inválido. Porque a lei não se conforma com um negócio jurídico que fica esperando acontecer o impossível. De modo, então, que a ideia é invalida-se não só a condição, como o próprio negócio jurídico sobre o qual esta condição foi inserida. Podemos, então, resumir. Quando a condição impossível for de natureza suspensiva, o contrato inteiro está invalidado, não apenas a condição. Agora veja por outro lado. Faço um contrato de trato sucessivo, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, um contrato de locação, um contrato de empreitada, enfim. E coloco uma condição resolutiva impossível. E digo assim: o nosso contrato produzirá efeitos até que o impossível aconteça. Quando eu estabeleci isso, o contrato está produzindo efeitos até que o impossível ocorra. Não tem o menor sentido que o contrato fique esperando o impossível acontecer para resolver, então, os seus efeitos. Então, o que a lei entendeu?
Quando a condição impossível for resolutiva, apenas a condição é que é inválida. O negócio jurídico subjacente está mantido. Então veja, estabeleço um contrato de prestação de serviço com você, e esse contrato surtirá efeitos até que o homem chegue à lua em 2 horas caminhando. Estabelecemos uma condição impossível, resolutiva. O que a lei faz? A lei mantém o contrato e anula apenas a condição. E o contrato segue normalmente, o nosso contrato de prestação de serviço continua produzindo seus efeitos normalmente. Poderá até futuramente ser desfeito, por outras razões. Poderá ser desfeito, mas não por aquela razão, já que a condição impossível está totalmente descartada neste caso, mantendo-se o negócio jurídico subjacente. Tudo isso está mal explicado no artigo 123 do Código Civil. 1, 2, 3. Ali o legislador tentou explicar, mas não foi muito feliz. Uma linguagem um pouco truncada, um pouco difícil, mas a rigor é isso o que o legislador quis dizer ao explicar no 1, 2, 3 as consequências da condição impossível suspensiva e resolutiva. Vamos para a nossa quarta pergunta. O que significa uma propriedade resolúvel? Douglas, um abraço aos amigos do Paraná, estado vizinho aqui. Douglas, a lei entendeu que a condição resolutiva ela poderia ser útil não apenas nos negócios jurídicos normais. Então, por exemplo, num contrato de compra e venda, num contrato de locação, por exemplo, estabelece uma condição resolutiva que vai resolver aquele contrato de locação. Eu tive acesso na minha advocacia a um caso desses, né? Uma locação de imóvel urbano que o inquilino estabeleceu uma condição resolutiva. Ele disse que assim que o apartamento que ele tinha comprado lhe fosse entregue, ele sairia da locação, a locação estaria extinta automaticamente, sem pagamento de multa. Veja, então ele colocou uma condição resolutiva num contrato. A condição resolutiva foi feita para ser inserida em contratos, em negócios jurídicos em geral. Mas a lei percebeu que daria para inserir condição resolutiva sobre direito real de propriedade. A lei entendeu que seria útil de alguma forma, em algumas hipóteses, outorgar a propriedade para alguém, mas com uma condição resolutiva, ou seja, se um determinado evento futuro e incerto ocorrer, resolve-se, extingue o direito real de propriedade. E essa utilização da condição resolutiva sobre propriedades, ela foi muito útil ao longo do tempo. Então, o artigo 1359 estabeleceu, organizou melhor essa estrutura da propriedade resolúvel, que nada mais é do que um direito real de propriedade sobre o qual recai uma condição resolutiva. Vou dar alguns exemplos de propriedade resolúvel. O primeiro deles acontece na herança jacente, na herança vacante. Quando o sujeito falece sem deixar herdeiros, o município recebe aquele bem daquele sujeito que morreu sem herdeiros. O município recebe, o Código Civil estabelece, quando alguém falece sem herdeiros nenhum, o município recebe aquele bem, aquela propriedade. Ótimo. O problema é que o Código diz que, apesar de o município receber ali um pouco depois da morte já este bem, o Código estabelece que a chegada de algum herdeiro necessário no período de 5 anos a contar da morte resolve a propriedade do município em favor do herdeiro que chegou. Então veja, o município tem uma propriedade resolúvel, uma propriedade que pode se resolver, pode se extinguir a qualquer momento, desde que chegue o herdeiro necessário em 5 anos. Então o Código usou essa noção de propriedade resolúvel, usou essa ideia de uma condição resolutiva sobre um direito real de propriedade para
solucionar um problema sucessório. Trata-se de um exemplo de propriedade resolúvel. Um outro exemplo interessante ocorre na alienação fiduciária em garantia. O banco ele tem a propriedade do bem do devedor, que, portanto, não é mais o devedor. O devedor passa ao banco a propriedade de um bem. E o banco perderá a propriedade, portanto, se resolverá com a ocorrência de um evento futuro e incerto. Qual é esse evento? O pagamento da dívida. Se o sujeito paga a dívida, extingue-se a propriedade do banco em favor do devedor. Não deixa de ser, então, um evento futuro e incerto que vai extinguir a propriedade que era do banco. De novo, o Código usou a noção da propriedade resolúvel, a noção de inserir uma condição resolutiva sobre um direito real de propriedade para resolver um problema ali de garantias, de alienação fiduciária, de empréstimo bancário, não só bancário, mas principalmente bancário, no caso, a alienação fiduciária em garantia. Só um detalhe, o que acontece nesse caso se o devedor não paga? Se o devedor não paga no vencimento a sua dívida realmente, mesmo notificado, continua inadimplente, esta propriedade consolida-se na mão do banco, na mão de quem emprestou o dinheiro. E aquela propriedade que então era do banco deixa de ser resolúvel e passa a ser uma mera propriedade. O banco então vende em leilões extrajudiciais e se paga então de seu crédito, né? Pagando então ali, saldando o saldo devedor que aquele sujeito havia deixado. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Em qual negócio é vantajoso estabelecer um termo final? Michele, o termo final ele é muito útil, porque ele traz muita segurança aos negócios jurídicos. Vou contar uma história verdadeira para vocês, que os pais emprestaram a casa ao filho e à nora, para o filho e a nora morarem, uma casa boa em São Paulo. E este casamento durou 3 anos, porque infelizmente o filho daquele casal que emprestou a casa, ele faleceu. Tinha pouco mais de 35 anos e faleceu num acidente de carro. A viúva dele, que tinha ali 36, 37 anos, que ficou viúva precocemente, não devolvia a casa aos sogros. E o tempo foi passando, ela não devolvia a casa. Começou até a namorar com outro rapaz, né, e não devolvia a casa para o sogro e a sogra. A sogra, então, à força arrancou a nora da casa, né, esvaziou a casa inteira, num ataque de fúria. A nora entra com uma reintegração de posse e ganha liminar para voltar para casa, reintegração de posse. Por quê? Porque aquele empréstimo não tinha data para terminar. Foi um empréstimo silencioso, nada foi tratado a respeito de termo final. Se houvesse um termo final, por exemplo, 1 ano, 2 anos, renováveis por igual período, a mera ocorrência daquele termo final, daquele evento futuro e certo, que é certo que vai chegar um dia, já resolveria o problema. Porque neste caso a nora, após o termo final, já estaria numa posse precária. E aí quem teria a possessória seria a sogra e não a nora. Certo? De modo então que o termo final ele é muito útil para dar segurança nas relações jurídicas, para estabelecer ali um dia no qual a produção de efeitos cessará. No mandato também é interessante, porque se você outorga poderes para o X sem prazo, mesmo que você revogue o mandato, o X, se celebrar um negócio com um Y terceiro de plena boa-fé, o negócio celebrado com Y é válido. Veja o perigo. Por isso que um termo final, 6 meses, 1 ano, é muito interessante, porque você tem uma segurança que dali para frente os negócios não serão mais válidos. Afinal, o terceiro que tem que pedir para olhar a procuração poderá facilmente constatar a extinção automática do mandato no prazo que foi ajustado. De modo que o termo final é, sim, muito útil em vários negócios, mas especialmente nesses 2 que eu mencionei, no mandato e
também no comodato, ele pode trazer grandes benefícios e segurança jurídica às partes em geral. Agora, vamos no nosso terceiro bloco, o X da questão. Resolveremos duas questões conjuntamente aqui, que foram objeto de concursos públicos. Eu espero você. Vamos então ao nosso terceiro bloco, o X da questão. Resolveremos duas questões que foram objeto de bons concursos públicos recentemente e que tratam justamente de condição, de termo e de encargo. Vamos ler juntos estas questões para que então possamos solucioná-las ambas e chegar aqui a um gabarito. Ministério Público de São Paulo, a nossa primeira questão, Ministério Público de São Paulo, diz assim: a expressão dou o meu terreno, situado à Rua X, número 30, bairro Bela Vista, nesta cidade, à municipalidade, a fim de que nele seja construído um hospital. Encerra uma liberalidade gravada com. Vamos por partes. Repare que este contrato tem uma cláusula dizendo: dou o meu terreno situado à Rua X, número tal, para a municipalidade, doou, portanto, ao município, né, a fim de que nele seja construído um hospital. Repare que só esta afirmação não está inserindo a ideia de uma condição resolutiva. A alternativa A, portanto, já estaria errada. Por quê? Porque não está escrito assim, olha, caso não seja construído um hospital, o bem voltará automaticamente à propriedade do doador. Então não está inserida uma ideia, uma noção de uma resolução automática, de se resolver automaticamente aquele contrato que foi celebrado. De modo que condição resolutiva não é, portanto, o caso. Alternativa B, condição suspensiva. Veja, ele não está dizendo que a produção de efeitos daquela doação somente ocorrerá caso, na hipótese de o município construir o hospital. A produção de efeitos, que é a transmissão da propriedade daquele terreno à municipalidade, ela já está acontecendo normalmente. O município já é dono daquele terreno. Portanto, não se pode falar em condição suspensiva, porque os efeitos daquele negócio jurídico de doação já estão ocorrendo, já estão sendo produzidos. Alternativa C. Será que nós temos aqui um termo certo? Veja, o contrato é de doação de um terreno. E a cláusula que foi inserida exige a construção de um hospital naquele terreno. Construção de um hospital é um evento futuro e certo ou um evento futuro e incerto? Evidentemente que é um evento futuro e incerto. Então, não se poderia, de modo algum, tratar a hipótese como termo certo. Não se está tratando aí de um evento certo, mas sim de algo incerto. Construir um hospital depende de vários fatores. Letra D de dado, condição potestativa. Veja, a condição potestativa é aquela que fica ao arbítrio de uma das partes. Fica ao puro arbítrio de uma das partes, seria puramente potestativa. A condição potestativa, podemos concluir então aqui pela questão, é aquela que trata de um evento futuro e incerto que fica ao arbítrio de uma das partes. Construir um hospital não fica ao arbítrio de uma das partes. Arbítrio de uma das partes significa gostar do produto, significa anuir com uma cláusula no futuro, uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de ser realizada. Construir um hospital exige orçamento, exige verbas, exige autorizações ambientais, exige uma série de formalidades, burocracias e procedimentos que desnaturam a ideia de uma condição potestativa. Então, também a letra D não seria o caso, porque construir um hospital não fica ao arbítrio de uma das partes.
E por último, o encargo. Encargo, sim, me parece que a questão aqui tem muito mais ligação com a natureza, com a ideia do encargo. Ou seja, eu dou um terreno à municipalidade com a tarefa, com o encargo de o município ali construir um hospital. Não está escrito, mas a lei escreve. Caso o hospital não seja construído em prazo compatível com a tarefa, o doador poderá ajuizar uma ação de revogação de doação por inexecução do encargo. Aí fica muito mais simples e me parece que a questão fica muito melhor encaixada aqui na alternativa E. Gabarito, então, portanto, encargo seria o gabarito correto dessa nossa primeira questão que acabamos de analisar. Vamos então para a nossa segunda questão. De novo, por coincidência, Ministério Público de São Paulo, o ano é de 2006, e a pergunta é: considere as seguintes frases. Vamos ler as frases então. Vamos mostrar já as alternativas, por gentileza, só para a gente entender. Olha aí, ó. As alternativas trazem aí, respectivamente, né, encargo, condição, termo, encargo e condição. É muito simples, a gente precisa apenas colocar na ordem aqui das definições que foram dadas na pergunta, no texto da questão. Então, vamos lá para a nossa questão, vamos voltar para o texto para entender qual seria aí a resposta adequada. Vamos junto? Considere as seguintes frases. Primeiro, é a cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico, oneroso ou gratuito, a evento futuro ou incerto. É a cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico, oneroso ou gratuito, a evento futuro ou incerto. Sem dúvida aqui que estamos tratando de uma condição. Vamos então para as nossas opções que nós temos aqui. A gente já pode ver que a gente já conseguiu aqui, literalmente aqui, ganhar 3 questões, né? Sobraram apenas 2 opções para a nossa resposta. Porque ele está dizendo aqui de evento futuro e incerto. De modo que termo não pode ser. Já conseguimos aí eliminar as alternativas B e a alternativa C. A alternativa A também, porque quando falamos de evento futuro e incerto, né, necessariamente estamos falando de condição e não de encargo. Então vamos aí entre D e E, que são as alternativas que nos restaram. A segunda afirmação é a cláusula que subordina os efeitos do ato negocial a um acontecimento futuro e certo. Pronto, estamos aqui claramente tratando de termo. Termo é aquele evento futuro e certo. O negócio fica sujeito, aí subordinado ao evento futuro e certo, portanto, termo seria a segunda assertiva aí que teríamos nesta questão. E a terceira, trata-se da cláusula acessória aderente a atos de liberalidade, intervivos ou causa-mortes, que impõe um ônus ou uma obrigação ao contemplado pelos referidos atos. Essas cláusulas são, respectivamente, de 2 pontos, e aí nós temos as opções. Vamos voltar aqui para a última. Repare que ele está dizendo claramente que é uma cláusula acessória, aderente a atos de liberalidade, intervivos ou causa-mortes, que impõe um ônus ou uma obrigação ao contemplado, ao donatário. Então, esta última está tratando justamente do encargo. E com isso, então, nós chegamos à alternativa E, que trata aí de condição, termo e encargo. Encaixa direitinho aí com as assertivas, com as afirmações que a questão do Ministério Público aqui de São Paulo trouxe para a hipótese concreta. De modo, então, que também nessa segunda questão, a alternativa mais adequada para a sua resposta, o gabarito, seria realmente a letra E, de Ernesto. E com isso, então, encerramos também o nosso terceiro bloco, o X da questão.
O nosso programa está sempre aberto à participação dos alunos. Será um prazer manter contato para esclarecimento de dúvidas, para sugestões, através do e-mail gustavo@usp.br ou através também do Twitter, o @Gustavo_Nicolau. Programa que é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça, que tem o objetivo de trazer até você esclarecimentos importantes do nosso mundo jurídico. Eu conto com você nos nossos próximos programas. Até lá!